Bem, gente, boa tarde. Vamos falar hoje sobre transformadas de Laplace. Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e essa aula ela vai aí complementar, mais na verdade uma técnica, né, para resolução de equações diferenciais ordinárias, tá? E essa técnica ela é bem válida porque ela pode ser aplicada para diversas ordens, né, de equações diferenciais. Vocês viram em sala de aula alguns métodos que foram propostos para resolução de equações diferenciais de primeira ordem, primeiro grau. E essa daqui, ela vai demorar um pouquinho mais de tempo, tá? Pra gente formatar, assim, tipo, fazer uma, vamos dizer assim, uma tabela, né? Pra gente poder ir e voltar, vocês vão já entender o que eu tô falando. E aí, mas só que depois ele se torna um recurso muito mais prático para resolução de problemas de valores iniciais, né? Que no caso é uma EDO, juntamente com uma condição inicial. E aí a gente pode aplicar em diversos casos, como vocês mesmos já fizeram em sala de aula. Bem, então, primeiro, o que é a transformada de Laplace, né? A transformada de Laplace, ela é uma ferramenta. Ela, até coloquei esse desenhozinho aqui para ficar bem mais claro o que ele quer dizer aí, essa ferramenta matemática que ela é tão importante, tá? É como se ela fosse uma caixa aqui, tá? E aí o que ela vai fazer? Ela vai transformar funções que dependem do tempo, né, do domínio do tempo, e quando ela sai dessa caixinha, ela já vai ficar representada como uma função do domínio. Aqui eu peguei aqui um contexto mais geral, mas no nosso caso ele não vai ser complexo, tá? Vai ser um domínio S, que a gente vai só, tipo, transformar a variável t, né, numa variável S, tá bom? Então, quando ela chega aqui do outro lado, ela fica com uma outra variável que é o Szinho, certo? Por enquanto, a gente não vai se apegar nesse termo complexo aqui, tá bom? Então, essa transformação ela vai facilitar a nossa resolução de equações diferenciais, porque ela vai realmente trabalhar. Aqui é como se fosse um sistema em variáveis de tempo, né, que é dinâmico, né, em função do tempo é dinâmico, e aqui já uma equação algébrica que a gente vai ter aí vários artifícios para a gente solucionar. Em geral, equação do segundo grau, equação do terceiro grau, tá bom? São esses tipos de resoluções que a gente vai precisar então para resolver, tá bom? O interessante é o seguinte, beleza, aqui era o tempo, né, o t, e aqui é o s, você fez essa transformação, e aí, a gente vai resolver aqui nesse novo mundo, vamos dizer assim, mas a gente precisa retornar para o mundo primário, né? Porque não dá para resolver uma equação diferencial que está na variável t e resolvê-la em S, porque esse S em particular não vai significar muita coisa. Então, a gente tem que retornar, que é a chamada transformada inversa de Laplace, tá? Então, esse que é o grande pulo do gato aí para a gente analisar esse tipo de ferramenta, tá bom? Então, nosso objetivo, né, o objetivo dessa aula hoje é construir uma tabela onde a gente tenha essa transformada direta por enquanto, tá? Nesse primeiro contexto aqui, a gente só vai ver a saída aqui. No próximo vídeo que eu for fazer, a gente vai ver a transformada inversa, tá bom? Então, a gente tem que ir, depois a gente tem que voltar. Então, lembrando, essa aula aqui, ela só é da ida, tá bom? Então, só é a transformada chamada direta, transformada direta de Laplace, tá bom? Mas assim, no contexto geral, a gente vai fazer tabelas tanto com a transformada direta como com a transformada inversa, tá? Das funções mais conhecidas, que são as funções polinomiais, funções exponenciais, funções trigonométricas, essas funções que são as mais utilizadas, né? Que é lá do contexto de cálculo 1. Aí vocês lembram de todas aquelas funçõezinhas que a gente já viu, tá? Para a gente construir essa tabelinha aqui e ficar mais simples a gente ir e voltar. Então, nosso objetivo final, com certeza, né, após a construção dessas tabelas, com certeza é resolver esses problemas de valores iniciais aí, envolvendo a física, né, a lei de resfriamento de Newton, aquelas outras coisas que vocês mostraram lá na sala, né, até é, equações que envolvam aí matemática financeira,
outros envolvendo lá automobilística. Então, todos aqueles probleminhas lá a gente vai poder também solucionar fazendo uso das transformadas, tá bom? Bem, então, como que a gente vai conseguir calcular então essa transformada de Laplace de uma função que depende da variável t aqui, tá? Então, a nossa notação para a transformada de Laplace é esse L aqui, tá? Esse Laplace, esse Lzinho aqui, L, tá? E aí a gente aplica uma função que depende do tempo. Como que ela é calculada? Ela é calculada através de uma integral imprópria, tá, pessoal? Então, essa integralzinha aqui, ela vai de zero até infinito, tá? Em outros livros, eles colocam de menos infinito a infinito. Mas no nosso caso, a gente só precisa de zero até infinito mesmo, tá bom? Então, aqui vai ser a integral imprópria de f de t. Então, percebo que essa funçãozinha que entra na transformada aqui, ela vem para cá, para dentro do integrando, tá? E ela vai ser multiplicada por esse fatorzinho aqui, que ele vai estar em todas as transformadas de Laplace, que é a exponencial de menos st, dt. Tá? É meio estranho, porque esse s ele vai acabar, quando a gente resolver essa integral, o t vai sumir, porque a gente vai aplicar alguns limites para eles aqui, e aí vai passar, então, essa resposta a ficar só dependente desse s aqui, que é por isso que acontece essa transformada, tá bom? Então, só lembrando, a f de t é a função no domínio do tempo, s vai ser a nossa variável do outro lado, a gente não vai pegar esse contexto novamente complexo, isso aqui é mais pessoal de engenharia elétrica, tá bom? Mas caso vocês necessitem, é só mais um trabalho extra, né? Porque a gente teria que trabalhar tanto com a parte real como com a parte imaginária do número complexo, isso aqui vai dar muito mais trabalho. No nosso caso, a gente não vai estar interessado com esse S sendo uma variável complexa, e sim só uma outra variável, tá? Para a gente fazer essa transformação de um lado para o outro, tá bom? Em geral, a gente sempre vai dizer que essa integral ela é definida para todo t maior ou igual que zero, tá? E essa operação transforma uma função que depende de t numa função que depende de s. Então, por isso que ficou aqui f de s, tá? Então, ela vai, quando a gente resolver essa integral, ela vai originar aqui uma função f grande que depende de s, tá bom? Então, a princípio, assim, vocês olhando é um pouquinho chato, mas depois a continha em si, ela é até legal de fazer aí. Vocês têm que botar em prática esses cálculos para não esquecer, tá bom? Então, a transformada, ela é uma integral imprópria. Essa integral imprópria aqui, pessoal, por enquanto vocês não fiquem com medo, assim. Logo no início a gente dá um medo, né? Meu Deus, como é que eu vou trabalhar com o infinito aqui em cima no limite, né? Mas a gente tem um jeito de fazer isso, a gente acaba usando o limite mesmo, tá? Então, isso daqui vai ser um limite da integral de f de t exponencial de menos st dt, de 0 até um certo n grande, e depois no limite mando esse n grande para infinito. É assim que a gente consegue então calcular essa integral imprópria, tá bom? Então, através de um limitezinho, onde a gente substitui esse infinito aqui por um n, e depois manda o n para o infinito no final, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos, tá? E depois eu vou colocar uma listinha para vocês construírem por vocês mesmos, tá? Então, tem algumas coisas que a gente vai usar em indução matemática, porque vocês podem fazer aí para o expoente igual a 1, para o expoente igual a 2, expoente igual a 3, aí, pô, é igual a derivada, né? Derivada você faz do x, derivada de x, derivada de x ao quadrado, derivada de x ao cubo, aí, pô, isso aqui tá se repetindo. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui também com a transformada de Laplace, tá bom? Então, esse primeiro exemplo aqui é a transformada de uma função constante, igual a 1. Ela também é bem utilizada, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, quando a gente está calculando a transformada de 1, esse L de 1, lembra que essa funçãozinha aqui que entra na transformada, ela vem para dentro do integrando, tá? Então, vai ficar 1 vezes exponencial de menos st, que isso aqui já faz parte mesmo da transformada de Laplace, dt de 0 até infinito, beleza? Então, como eu falei para vocês anteriormente, como que a gente calcula essa integral imprópria, né? A gente passa um limite aqui antes, então, limite da integral de 0 até um certo a, e aqui ele chamou de a, mas pode ser um n, pode ser qualquer letra que você queira aqui,
aqui nesse caso, 1 vezes exponencial de menos st dá exponencial de menos st, dt, né? Quando esse a tende a infinito. Então, você driblou aqui essa integral imprópria para um limite aqui, tá? Mas aqui vai continuar sendo o cálculo de integrais. E tudo que vocês viram lá em cálculo 1, vocês vão utilizar as técnicas de integração para essa parte aqui, tá? Por enquanto, ignora o limite, deixa o limite por último e calcula só a integral. Integral da exponencial é ela mesma, né? Nesse caso aqui, como é uma função composta, vai ser ela mesma sobre a derivada da interna em relação a t, que no caso é menos s. Aqui ele fez direto, mas se vocês fizerem a continha aqui direitinho, vai dar certo, tá? Então vai ficar e elevado a menos st sobre menos s, variando de 0 até a. Então, ó, quando aquele trocou a posição, pessoal, exatamente porque ele já multiplicou com esse menos aqui de baixo, tá? Então ele trouxe para cá para cima. Então vai ficar o teorema fundamental do cálculo aqui. Exponencial de menos st sobre s quando t for igual a a, então vai dar e elevado a menos sa, só que com esse menos daqui de baixo, passou para cá para cima, por isso que ficou com esse menos. Menos do teorema fundamental do cálculo, a primitiva, no caso, é e elevado a menos s vezes 0, né, sobre menos s, que aí e elevado a 0 vai dar 1, aí já tinha o menos do teorema fundamental com esse menos daqui de baixo, então ficou 1, tá vendo? Então é só... Tentem fazer assim direitinho aqui, é porque o passo ele foi multiplicado por menos 1, acredito que vocês devem ter entendido. Então ficou 1 menos exponencial de menos sa sobre s, quando a tende a infinito. Então, como vocês bem sabem, o limite tem várias propriedades, tá? Você pode separar os limites aqui. Constante sai, e limite de 1 é 1 mesmo, independente de onde o A tá tendendo, certo? Então aqui, ó, esse primeiro pedaço aqui, 1 sobre S sai, limite de 1 quando o A tende a infinito é 1, então dá 1 sobre S, esse resultado que já temos. Desse outro lado, saiu menos, o 1 sobre S também sai da integral, ficou exponencial de menos SA, certo? Só que esse menos aqui, ele é na verdade 1 sobre exponencial de SA. Quando o A está tendendo a infinito, esse número do denominador ele está indo para infinito, porque ele explode, né? Então, 1 dividido para uma coisa que vai para o infinito vai tender para 0, né? Então, essa é a propriedade do limite. Então, essa parte aqui ela some e por isso ficou só 1 sobre S, tá vendo? Então, a transformada de 1 é 1 sobre S, com S maior do que 0. Beleza? Então, aqui, olha, esse cálculo aqui, se vocês não entenderam muito, né, o que foi feito aqui, é bom vocês irem mesmo por vocês mesmos fazendo, tá bom? Então, faz passo a passo. Primeiro integra, depois utiliza o teorema fundamental do cálculo. Aqui ainda vai rolar uma integral de função composta, né? Tem que relembrar lá tudinho essas técnicas de integração, tá bom? A próxima é a transformada da função f de t igual a t, que é uma função identidade aqui, né? Essas funções, elas são bem importantes. Essa daqui vai ser uma construção, vamos dizer assim, polinomial, né? Porque a gente precisa da função constante, depois a gente precisa da função polinomial, e depois das funções trigonométricas, e assim vocês vão montando essa tabelinha, como eu falei para vocês, tá bom? Então, a transformada de t é a integral imprópria de 0 até infinito de t, que essa funçãozinha lá entra aqui, vezes exponencial de menos st dt. Aqui, você está integrando na variável t, então aqui tem uma multiplicação, então isso aqui é integração por partes, certo? Aí você vai fazer todo aquele recurso lá da integração por parte. Uma função chama de u, outra função chama de dv, deriva de um lado, integra do outro, e aqui vai ficar u vezes v menos integral de v du, tá? Vai ficar toda essa paradinha aqui, lembrando que os limites aqui nesse caso, eles vão para os dois pedaços, tá? Tanto para essa integral aqui, como para esse outro pedaço aqui. Aqui o mesmo papo, né? Porque, preste bem atenção, quando o t tende a infinito, né? Isso aqui é 1 sobre exponencial de st, e esse cara vai para 0.
E depois, quando o t for zero, vai dar zero. Então, esse pedaço aqui praticamente que morre, né? Aí vai ficar só esse pedaço aqui, ó, 1 sobre S, e aqui a gente já fez, na verdade, anteriormente. Essa integral é a mesma integral daqui, ó. E elevado a menos esse t, de zero até infinito, tá vendo? Que deu 1 sobre S também. Então, naturalmente, isso aqui vai dar 1 sobre S ao quadrado, certo? Então, é bem... Vocês têm que testar, tá bom, gente? Tem que colocar aí as continhas no papel para que vocês não se percam, tá bom? Então, em geral, a gente vai utilizar bastante integração por partes aqui. Então, tem que relembrar lá o procedimento completo e depois calcular os limites, tá? Então, o exercício para que vocês tentem fazer é, primeiro o seguinte, já fizemos para o t, faz para o t ao quadrado e depois para o t ao cubo, né? Que aqui, no caso, vão ser 2 integrações por partes, aqui vão ser 3 integrações por partes, e assim sucessivamente. Quanto maior é o expoente aqui da função polinomial, vai ser a mesma quantidade de vezes que você vai aplicar a integração por partes, tá bom? É bom vocês irem fazendo, tá? Então, faço esses dois. Aí, vocês vão ver aí uma similaridade, tá? E aí, depois vocês vão conseguir, tipo assim, prospectar, né? Tipo assim, ó, tá acontecendo a mesma coisa aqui. O que que tá acontecendo? Vou olhar direitinho. Aí, você percebe o seguinte, olha, para a função t elevado a n, a transformada vai ser n fatorial sobre s elevado a n mais 1, tá? Aí tem que relembrar mais uma coisa lá de matemática, que é o fatorial, tá? Que ele sempre vai decrescendo até chegar no 1, né? Então, pessoal, esse daqui é uma continha bacana para vocês fazerem e relembrarem também alguns procedimentos de cálculo 1, tá? Qualquer dúvida pode me comunicar. E aqui, por último, para fechar, eu vou colocar a transformada da função exponencial, tá? Então, é exponencial de menos a t. Essa daqui, por incrível que pareça, fica bem simples, porque a transformada de Laplace ela já tem uma exponencial também, então dá para fazer aqui umas continhas legais. Tá? Então, ó, transformada de exponencial de menos a t, onde a é uma constante, tá? Então, vai ficar a integral imprópria de e elevado a menos at, porque só repetiu essa função aqui, vezes e elevado a menos st. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma-se os expoentes. Aqui, no caso, ele colocou o menos em evidência, certo? E isso aqui, na verdade, é uma função composta, né? Então, a integral da exponencial é ela mesma sobre a derivada da interna em relação à variável t, tá? Agora aqui eu não sei para onde foi o sinal de menos desse cara. Tinha um menos bem aqui, ó. Um menos num parêntese aqui, tá vendo? Mas eu acho que quando ele fez, isso aqui já é, ele faz direto, tá? Então, quando ele substituiu os intervalos de integração aqui, ele deve ter cortado alguma coisa. Então, vai ser o teorema fundamental do cálculo. Aí, quando... Ó, porque esse menos ele vai deixar a função aqui para baixo, né? E quando o a tende a infinito, essa coisa tende a explodir e aí vai para zero. Então, esse pedaço aqui vai acabar morrendo, só vai valer quando t for zero, que vai dar e elevado a zero, que vai dar 1, e vai ficar 1 sobre s mais a. Só verifiquem, eu acho que está faltando um sinal aqui. Não sei bem, mas eu acredito que sim. Dei uma analisada nesse sinalzinho aqui, tá bom? Mas acho que não, tá certo mesmo, é porque a exponencial tem esse menos aqui na frente, então ele vai ficar 1 sobre s mais a, porque sempre é menos do que esse carinha aqui. Mas tentem fazer, tá? Não precisa ser com o próprio a. Se quiser, pode fazer aí com 2t, e elevado a menos 2t, quanto é que dá? Faz a continha, tá bom? Ou então só e elevado a menos t aqui também, faz a continha para ver o que que dá, tá bom? Não, esse a aqui, ele é geral. Mas aí você pode substituir por qualquer valor numérico aqui, tá bom? Para realmente fazer as continhas. Então, faço para o a igual a menos 1, 0 e 1, tá bom? Faço o a variando de menos 1 até 1, os inteiros. Aí faz essa continha aqui para bater realmente essa resolução, tá bom? Claro que aqui a gente sempre, como a integral, a gente colocou só a parte positiva, então S mais A sempre tem que ser positivo, tá?
E aí, pessoal, chegou a hora da construção da tabelinha, tá? Isso daqui é assim, para você fixar, você tem que fazer os exercícios, tá bom? Então tem que calcular essa integral imprópria aí. A tabelinha já está aqui, não precisa ser essa constante, mas se quiser, já for muito trivial para você, você pode colocar a constantezinha aqui, tá bom? E aí você, ó, a gente já começou a construir essa tabela, tá vendo? Transformada de 1 é 1 sobre S. Transformada de t elevado a n, n fatorial sobre S elevado a n mais 1. Transformada da função exponencial, né, com essa funçãozinha de dentro aqui sendo AT, é 1 sobre S menos A. E aí você vai construindo outras funções, tá? Esse ômega aqui também, pessoal, vocês podem ir variando, tá? Pode ser 0, π sobre 2, tá bom? Então vocês podem estar colocando vários valores aqui para verificar se realmente está dando esse resultado aqui, ó, tá? A gente vai precisar. Ou então considera ômega igual a 1, por exemplo, e faz a transformada de Laplace de cosseno de t, ou a transformada de Laplace de seno de t, tá bom? E verifique se está batendo aqui com essa continha, tá bom? Eu quero que vocês façam, tá? Pelo menos uma ou outra. Esses daqui são os cossenos e senos hiperbólicos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A gente utiliza muito essa notação aqui em engenharia elétrica, mas eu acho que vocês também precisam, tá? Então, é só uma diferença. É elevado a esse cosseno hiperbólico, a gente vai utilizar eu vou, deixa eu ver se eu consigo. Ele é uma diferença entre as funções exponenciais, né? Um é sobre 2, outro é sobre 2i, porque vai trabalhar com a parte também complexa, tá? É utilizando uma parte de complexa. Por enquanto, a gente vai deixar isso aqui stand-by, tá? E numa outra oportunidade eu faço isso daqui em sala para vocês verificarem como é que é a construção. Mas ela não é tão difícil, tá? Ela não é tão difícil. Até porque como ele fica em função das funções exponenciais e a Laplace também já tem uma exponencial, então fica bem mais simples de fazer esse cálculo, tá? Bem, pessoal, algumas referências que vocês podem verificar aí na internet é uma apostila, essa daqui, da onde eu tirei a maior parte desses exemplos, tá? Mas se quiserem colocar lá no Google, é só colocar lá transformadas de Laplace apostila, tá? E aí vai aparecer esse daqui que é da UFRGS, e aí vocês baixem essa apostila que ela tá bem legal, ela tá bem. Aí tem um outro livro também que a gente vai começar a utilizar, que é o do Zil, tá? É do Zil e desse outro Cullen aqui, mas eu chamo mais do Zil. É Equações Diferenciais, volume 1. Tá? Ele tem disponível também na internet, se vocês colocarem lá Equações Diferenciais e o PDF. Vocês conseguem baixar, então, esse livro, tá? Esse livro ele é muito bom, ele também trabalha bastante a parte de equações diferenciais, aqueles probleminhas que vocês fizeram. Acredito que até alguns de vocês já tenham até olhado ele, porque ele tem bastante aplicação. E aí vocês podem baixar para ficar com mais essa referência aí, tá bom? Então, bons estudos. Daqui a pouco eu passo outro vídeo falando de transformada inversa, tá, pessoal?